e vi centenas e centenas e milhares de sepulturas. Eu ouvi a voz muito forte: Reginaldo, eu vou confundir os três poderes da República Brasileira. Eu vou confundir e vou colocar um contra o outro. O Brasil vai enfrentar 33 dias de caos. Alexandre de Moraes aparece no centro de uma visão profética. Uma crise histórica entre os três poderes está prestes a romper o silêncio. Ele viu várias mortes, mas o restante da visão vai contra tudo o que você já ouviu sobre o Brasil. Essas foram as palavras que ecoaram na mente do apóstolo Reginaldo Rolim naquela madrugada que ele jamais esqueceria. Porque, segundo seu relato espiritual, naquela noite ele viu o que ninguém quer ver: morte, silêncio e uma crise que faria o Brasil tremer. E é aqui que começa esta crônica, não exatamente no céu, nem exatamente na terra, mas no estreito corredor entre o visível e o invisível, entre aquilo que somos e aquilo que fingimos não ser. Reginaldo conta que fechou os olhos e sentiu uma força puxá-lo, como se sua alma tivesse sido libertada da gravidade. Então, o cenário se abriu como uma lâmina de luz, um campo infinito, branco, silencioso, amplo como o próprio deserto do tempo. Ali, alinhadas com a precisão de um exército celestial, estavam milhares, milhões de sepulturas. Mas não eram tumbas sombrias. Não havia poeira, não havia luto. Era limpo, impecável, organizado, como se até a morte tivesse sido arrumada para uma cerimônia divina. E ali, segundo a visão, jaziam todos: padres, pastores, rabinos, espíritas, ateus, cientistas, doutores, moradores de rua, políticos, professores, engenheiros, artistas, trabalhadores simples, todos iguais diante da terra. Mas o silêncio não durou. As sepulturas começaram a se mover, e das frestas entre as lápides saía uma luz suave, crescente, até que começaram a se levantar, não como mortos, não como corpos, mas como seres vestidos de branco, luminosos, serenos, carregando nos olhos algo que parecia mais velho do que a própria história humana. Reginaldo tremia. "Senhor, o que é isso?" perguntou, e a resposta veio como um sopro que corta a alma. "Isto não é morte, isto é consciência." De repente, tudo fez sentido. Aquelas pessoas simbolizavam algo maior. Eram um reflexo de um país enterrado não no chão, mas dentro de si mesmo. Um Brasil cansado, dividido, polarizado, afogado em disputas entre esquerda e direita. Um Brasil que enterrou talentos, sabedorias, valores. Um Brasil que havia se acostumado a sobreviver sem despertar. Mas na visão, tudo aquilo começaria a se levantar. A morte era simbólica, era o fim de um ciclo, era o anúncio de um novo tempo. Mas que viria depois de dor, confusão e revelação. A voz falou de novo, firme, pesada, inquestionável. "Está tudo calmo demais, Reginaldo." E ele sabia, quando o mar se recolhe não é paz, é aviso. O Brasil estava quieto demais, as ruas calmas demais, os discursos disciplinados demais. Era o tipo de silêncio que só existe antes de algo romper. E então veio a frase que mudaria o curso da visão. Durante 33 dias, os três poderes entrarão em confusão. Reginaldo foi levado em espírito para Brasília, mas não para a Brasília comum, para uma Brasília coberta por uma névoa simbólica, como se tudo estivesse à beira de um colapso silencioso. No centro da visão, três figuras representavam os poderes do país. Alexandre de Moraes, símbolo da força jurídica, cercado por decisões difíceis. O presidente da Câmara, pressionado por interesses que puxavam para todos os lados. O presidente do Senado, tentando equilibrar forças que simplesmente não queriam se equilibrar. Mas ali, na visão, não eram pessoas governando o momento. Era algo maior. Uma tensão invisível os empurrava. Um vento simbólico que desorganizava os três pilares da República. E o Brasil, já partido entre esquerda e direita,
ficava ainda mais inflamado. Acusações, suspeitas, narrativas. Direita apontando para a esquerda, esquerda apontando para a direita, e no meio, o povo, sem entender de onde vinha o tremor. Segundo a visão, a crise não seria provocada por um ato direto, por um discurso, por um decreto. Não seria golpe, não seria invasão, não seria violência. Seria algo pior, desalinhamento. Os três poderes começariam a desconfiar uns dos outros. Interpretações diferentes, decisões que se chocam, frases que viram manchetes, votos que repercutem no mundo inteiro. Um efeito dominó político, espiritual e emocional. E durante aqueles 33 dias, o país sentiria que algo invisível estava mexendo nas estruturas, não para destruir, mas para revelar. A visão terminava como começou, com um silêncio, mas agora era outro silêncio. Não o silêncio do mar recuando, era o silêncio da verdade chegando. O Brasil, simbolicamente, seria obrigado a se olhar no espelho. A pergunta pairava como uma espada sobre a nação. Quem somos e quem queremos ser? Enterrados no passado ou despertos para o futuro? A voz finalizou. Vou dar ao Brasil uma grande alegria, mas antes ele precisará acordar. E ao longe, as figuras brancas, aqueles que simbolizavam sabedoria e consciência, levantavam as mãos para o céu. Era o sinal. O ciclo não terminaria em morte, terminaria em vida. No final de toda a visão, de todo o caos e de toda a crise, fica uma verdade que atravessa a Bíblia inteira. Deus sempre visita o vale antes de restaurar a nação. Em Ezequiel 37, ele pergunta ao profeta diante de um vale de ossos secos: podem esses ossos viver? E a resposta é simples: Senhor, tu sabes. O Brasil pode estar vivendo seu próprio vale simbólico, conflitos, divisões, desacordos entre poderes, extremismos. Mas o mesmo Deus que soprou vida sobre ossos secos continua fazendo a mesma pergunta hoje. Vocês ainda acreditam que posso restaurar esta terra? Porque basta um sopro, basta um movimento, basta um despertar, e a promessa permanece: eu sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Que esse sopro encontre espaço em nós, e que o despertar comece, não em Brasília, não nas ruas, mas dentro do nosso coração. Se esta profecia te fez pensar, se essa visão simbólica mexeu com você, então compartilhe este vídeo. Deixe seu like, escreva nos comentários o que você acha que representa essa morte simbólica. E principalmente, você acredita que o Brasil está prestes a despertar? Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.